A Voz do Povo com Rogério Bernardo, aqui direto da TV Sudeste. Fica juntinho conosco, porque aqui a sua voz ela é importante, a sua voz é ouvida. Inclusive, falamos sempre para você, ligue e participe, ter a sua participação, né, nos nossos telefones, né, 27 988 85 3704. Repetindo para você, 027 988 85 3704. Ligue e participe conosco. Você que faz parte aqui da nossa cidade de Guarapari, você que nos assiste aí, né, dos nossos municípios vizinhos, limítrofes. Ligue e participe, dê a sua informação, denuncie aqui conosco também, que certamente iremos transmitir aquilo que é a sua reivindicação, porque aqui a voz é a voz do povo, e o Rogério Bernardo apenas transmite a voz do povo com Rogério Bernardo. E nós vamos falar hoje de um momento muito importante também para o povo capixaba, que é relacionado a essa questão do ato praticado pelo presidente do Tribunal de Justiça na sua administração, na sua gestão, que é em relação à integração das comarcas do judiciário, ou unificação. Então, diante dessa atitude, né, que aparentemente, hipoteticamente, é um estudo que foi feito, né, para reduzir gastos em relação ao estado do Espírito Santo. Aí temos diversas comarcas, por exemplo, Guaçuí, né, ali que vai ser unificada, aqui Presidente Kennedy, que possivelmente vai perder a comarca no sul do estado, enfim, na região noroeste. Então, diversos municípios do interior estão tendo essa supressão de comarca. E aí nós vemos também, por outro lado, que aparentemente a economia é cerca de 12 milhões, né? Para um tribunal que recebe acima de 1 bilhão, então precisa se verificar se não existe outro mecanismo, porque ao longo desses anos todos conseguiu se suportar. E por outro lado, o tribunal ele ainda não transformou os processos físicos em processos digital em todas as comarcas. Então isso daí, de certa forma, não vai trazer nenhum avanço neste momento, a não ser apenas a redução, hipoteticamente falando, financeira para o tribunal. Mas aí nós vimos falas de alguns, inclusive do deputado estadual Elivaldo dos Anjos, né, falando relacionado a isso, que precisa ser visto, porque quem perde é a população. E aí nós vemos que um dos pilares da Constituição Federal é dar ao mais necessitado, ao menos favorecido, o acesso à justiça. E aí quando você retira de determinadas comarcas essa população, eu fico imaginando, por exemplo, a população de Presidente Kennedy, que é uma população pobre, que às vezes quase não passa ônibus, né, no município, a pessoa tendo que se deslocar para outro município para fazer uma reivindicação. E aí também essas questões das defensorias, que nem sempre ajudam. Por outro lado, a isso daí estamos falando do acesso do pobre, daquele que realmente às vezes precisa buscar esse acesso do meio judiciário. E aí não pode no fórum, na comarca, para o juiz nomear um defensor dativo lá, por exemplo, em Kennedy, aí vai ter que se deslocar para outro local. Aí, assim também como diversas comarcas no sul. Então, de certa forma, há uma limitação, né, do ponto de vista formal e também material do pobre, da pessoa ter direito ao acesso à justiça. Então isso daí precisa ser revisto, né? Precisava ser melhor discutido. A gente sabe que precisa economizar, mas tem que economizar sem tirar cada vez mais o acesso do pobre, do necessitado, que é o que precisa. Porque, por exemplo, as comarcas de capital vão continuar, né? Aí não muda nada. Então, por outro lado, precisa realmente ser visto isso. E aí, nós chamamos agora, né? Eu que, inclusive, também como advogado que sou de carreira, né? Além de apresentador também de profissão, eu falo que o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo e também nacional poderia se posicionar neste momento,
né? Porque é algo que engrandece a advocacia no seu mistério. A advocacia, a OAB, por exemplo, houve debates amplos relacionados a isso com os representantes da OAB, né? Com a população capixaba, né? Então a gente tem que observar, foi um ato que foi tomado, né? Inclusive votado através de videoconferência nesse período de pandemia do coronavírus. Então é uma situação que é muito delicada suprimir essa possibilidade da população neste momento com esses atos. Então precisa ser revisto, né? Aí vai também para o nosso presidente da OAB, né, que existem os instrumentos adequados, porque a função a advocacia ele é indispensável à administração da justiça. E uma das coisas, um dos pilares da advocacia é reivindicar direito para aqueles que precisam, observando sempre a Constituição nossa estadual do Estado do Espírito Santo, observando sempre a nossa Constituição Federal, né, aquilo que é primordial, que é o princípio do acesso à justiça, né, da inafastabilidade do Poder Judiciário, né. Então a gente fala, né, de uma série de situações que vêm ocorrendo. E aí nós pedimos aqui, né, mandamos o nosso abraço para todos os advogados que sofrem e sofrerão também diante dessa situação, porque sofrerão com seus clientes, né, que são menos favorecidos e que precisam muito desse auxílio. Então o nosso pedido, o nosso clamor para que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, né, que possa, né, o nosso presidente, Dr. Ronaldo, que ele possa olhar com mais carinho isso, os demais desembargadores, né, o corpo que faz parte das políticas de gestão e de administração do nosso brilhante Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que engrandeça mais ainda esse tribunal, analisando e fazendo uma revisão nesse momento relacionada a esse tipo de política de justiça. Para que tenhamos uma política de justiça que não suprima direito daqueles que são mais pobres, menos favorecidos e que precisam muito desse acesso. Nós estamos falando de comarcas, né, históricas já no nosso Estado do Espírito Santo, nos nossos municípios, e precisamos realmente de muita atenção nessa hora. Então o nosso apelo, né, o nosso pedido também ao governo do Estado, né, Renato Casagrande, para que possa, de alguma forma, buscar mecanismo e verificar uma possibilidade, né, entrar em consenso, né, com o presidente do tribunal, ver as questões do repasse, né, tudo bem que o tribunal tem que trabalhar dentro do seu orçamento, mas é importante observar a supressão de comarca no Estado do Espírito Santo. Foram anos de conquistas e não temos, se tivéssemos pelo menos o PJE, o processo judicial eletrônico, se tivessem sido transformados os processos físicos em processo eletrônico, aí nós não falaríamos nada. Agora imagina ainda por cima, né, nessa unificação de comarca, colocar mais gente. Aí já tem os funcionários de lá, vai mais funcionário para lá, imagina a situação, o espaço físico para comportar isso. Então aí a gente vê uma tendência futura de demitir ainda por cima funcionário, de demitir pessoal, né? Mas aí nós precisamos analisar isso. Imagina também, já tem processo naquela comarca, os outros processos vindo para outras comarcas também. Então, são uma série de coisas que nós precisamos rever, precisamos ampliar. Inclusive, vemos que está suspenso por enquanto, né, aquele projeto que tramita lá, que foi sancionado inclusive pelo presidente da República, que é do juiz de garantias. E aí nós vamos ver, na verdade, no futuro, uma tendência de uma necessidade de mais magistrado ainda para atender essas comarcas, tá? Então o nosso forte abraço aí, né, para nossa Corte de Justiça do Estado do Espírito Santo, e pedimos que veja com mais carinho, com mais sensibilidade a esse tema para essa população que tanto precisa. E aqui nós vamos ficando por aqui em mais esse programa. Deixamos para você o nosso forte abraço e que Deus nos abençoe e nos ilumine, abençoe a sua vida, você aí na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, por estar juntinho conosco nesse dia.
Então, o nosso forte abraço, porque aqui é a Voz do Povo com Rogério Bernardo.